Os carros esportivos são um símbolo de juventude, liberdade e vitalidade. Têm três qualidades importantes: boa aparência, engenharia de altíssima qualidade e potência. Os carros esportivos tradicionais pareciam estar à vontade na estrada aberta, mas davam a impressão de que o seu lugar era mesmo as pistas de corrida. Atualmente, há carros esportivos que só podem ser dirigidos nas pistas de corrida a uma velocidade de mais de 300 km por hora. Nas pistas, o importante é vencer e atrair a atenção dos compradores potenciais. Atualmente, a pista tornou-se uma extensão do salão de exposições. Antigamente, as corridas de carros esportivos que eu conheci na Irlanda eram, vamos dizer, menos importantes do que as comemorações que fazíamos depois nos pubs. Sabe, o primeiro homem que se sentasse no banco do pub e pegasse uma caneca ganhava a corrida. Mas agora trata-se de alta tecnologia, agora temos os principais fabricantes que querem conseguir pontos para sua companhia, seus carros, suas peças, e obtém isso tendo sucesso na corrida. Essa trilha aqui é muito apertada, é difícil, exaustiva, acidentada. Posso usar todos os adjetivos que quiser para descrever adequadamente esse local. Além de tudo, aqui é muito quente. Sabe, eu olho para esses carros de corrida e todas as vezes que eu me meto nisso, estou diante da melhor coisa que a tecnologia pode construir. E é como, sabe, um jato da Força Aérea, ou um ônibus espacial, ou algo parecido. É apenas um objeto do futuro. Você entra dentro dele e passa simplesmente a colocar sua vida em jogo. E segura na direção com toda a sua força. Parece que tem sempre a morte atrás de você. E eles perguntam coisas como qual é a temperatura da água. Você não acha que eu tenho tempo para olhar isso, não é? Veja, isso é muito difícil, a gente está sempre ocupado. Quero dizer, a gente está o tempo todo no volante. E só isso já torna tudo muito difícil. Não há momento nenhum para relaxar. E eles vão em frente no percurso de 4 milhas que circunda as plantações de batata e as luxuosas propriedades rurais. Há 40 anos, as pessoas corriam nos carros esportivos para se divertir. E esse MG errou a curva. Os donos dos carros esporte dirigiam até o local da prova, competiam e, se o carro ainda estivesse inteiro, voltavam para casa com ele. Os MGs foram lançados nos anos 20 e são fruto da cabeça de Cecil Kimber. Ele conseguiu criar a mistura certa de imagem e desempenho. Como eram também dirigidos nas estradas comuns, tinham de ter paralamas, faróis e pisca-pisca. As pessoas que os compravam estavam levando algo mais que um meio de transporte. Estavam mostrando uma característica, dizendo que pertenciam a um clube exclusivo. Muitos pilotos tiveram sua primeira experiência na pista com um MG. Quando jovem, eu era grande admirador da marca MG, por causa desse tipo de envolvimento de equipe que eles tinham. Essa companhia minúscula e seus carrinhos caprichados, com comando de válvulas simples no cabeçote, de 6 cilindros em linha, turbinados ao extremo e conseguindo um grande desempenho. O que poucas pessoas sabem é que eles conseguiam mais que as Auto Unions e as Mercedes no final dos anos 30. Atualmente, quando se fala em MG, as pessoas pensam naqueles carrinhos esportivos engraçados que andavam por aí e eram apenas um zero à esquerda. Mas quanto a mim, eu estava intrigado em saber como conseguiam funcionar daquele jeito. Foi esse tipo de interesse que acabou me conduzindo às corridas de carro europeias. Os fabricantes europeus tinham uma tradição de construir carros esportivos elegantes e, depois da guerra, houve uma grande procura por carros diferentes. A Jaguar entrou para este mercado em 1948 com o XK120. Era um carro de passeio com potencial para corridas, podia fazer até 200 km por hora. Para melhorar a sua imagem, a Jaguar decidiu então participar das corridas. Tudo era feito na base do não estamos nas corridas por diversão, estamos nelas para promover o nome da Jaguar.
Que corrida nos daria o máximo de publicidade? E a resposta foi: as 24 horas de Le Mans. Os mais belos carros esportivos do mundo começam a disputar a corrida de 24 horas em Le Mans. Essa é a primeira, a melhor corrida de todas. Le Mans é mais que uma simples corrida de automóveis. É todo um fim de semana de diversão, um festival de velocidade e resistência, uma comemoração e uma vitrine para os carros esportivos. Todos os anos, centenas de milhares de pessoas fazem uma peregrinação até um dos locais mais consagrados das corridas de automóveis. Era uma velha cidade francesa com homens vestindo macacões azuis e carregando pães debaixo do braço, em suas bicicletas, com um toco de cigarro pendurado no canto da boca. Acho que foi bem um enorme choque cultural. E o nosso hotel era bem próximo à estação ferroviária, e lá havia aquelas estranhas máquinas a vapor para fazer café. Tudo parecia um mundo completamente diferente. O circuito histórico tem sido usado desde os anos 20. Gerações de pilotos aprenderam as famosas curvas Arnaz, os S's, o Tertre Rouge. Um elo com o passado é a Mulsanne Straight, uma estrada pública que todos os anos é fechada para a corrida. Havia 2 ou 3 curvas que eram traiçoeiras e onde a gente tinha de usar toda a estrada. Por isso era um desafio. Não era um circuito cansativo, porque íamos dar na Mulsanne Straight, onde podíamos relaxar e deixar o carro andar sozinho. A coisa mais excitante da minha vida foi correr em Le Mans. Ao contrário de muitos dos pilotos do Grand Prix, eu realmente gostava desse circuito. Gostava de entrar num carro e apenas dirigir e correr para frente. Para mim isso era divertido. E ainda continua, dia e noite. Adoro pilotar à noite em Le Mans. É muito, muito excitante. Agora não tanto, pois eles colocaram lá aquelas chicanes idiotas. Mas certamente na velha reta era fantástico descer aquela reta 230. A gente só precisava olhar para cima e ver as estrelas e tudo mais. Era maravilhoso. Sabe, a gente não consegue explicar às pessoas que pode ser romântico dirigir a 230 milhas por hora. A maioria acha que uma corrida é muito tensa. A gente enxerga tão longe além do para-brisas que o céu encontra o horizonte. E é só olhar para fora e ver as estrelas. É uma experiência incrível, maravilhosa. Não era assim tão maravilhoso num carro aberto quando chovia. Eu já fiz várias corridas com chuva. E às 3 horas da manhã eu estava procurando meias secas, calças secas, camisetas secas, etc. E tinha de tirar todas aquelas camisetas molhadas, meias molhadas, roupa de baixo molhada. E tudo isso às 3 horas da manhã. E sair e dirigir um carro em uma corrida na qual eu realmente não estava interessado. Eu pensei, bem, se eu sempre fizer isso de novo, realmente vou precisar ser internado. E nunca mais corri. A Jaguar levou o XK para Le Mans em 1950, mas só conseguiu o 12º e o 15º lugares. Para 1951, construíram um novo carro, especialmente para a corrida, o modelo C. A Jaguar sabia que eles tinham potencial para vencer. Compreendemos que nenhum de nossos competidores tinha um carro moderno. Ninguém tinha um carro realmente excepcional, um carro com uma carroceria aerodinâmica. E percebemos que se simplesmente produzíssemos um carro com um motor mais leve, com linhas aerodinâmicas, utilizando o nosso padrão de motor, câmbio e eixo, teríamos chance de vencer no ano seguinte. O modelo C venceu em 1951. Em 53, o Jaguar era um dos primeiros carros a utilizar freios a disco. Em Le Mans, um carro que utilizasse qualquer outro tipo de freio tinha de cuidar muito bem deles para conseguir chegar até o fim da corrida. E os Jaguars podiam se permitir utilizar os freios do início ao fim da prova.
Os carros modelo C chegaram em primeiro, segundo e terceiro lugares. Em 52, a Mercedes começou a participar das corridas com o agora lendário 300 SL. Ele causou um impacto instantâneo no circuito. A Mercedes continuou a investir muito nas corridas. Comandada pelo seu também lendário diretor, Alfred Neubauer, era uma equipe que os outros tinham de se esforçar muito para vencer. Sua engenharia de primeira era famosa, assim como sua orientação. Possuindo os melhores pilotos, tornou-se um forte oponente. Em minha opinião, na minha época, a Mercedes era a maior equipe do mundo. Tinha nome, história, carros e mecânicos. Pilotei para a Mercedes em 1955 e no final do ano achei que se eu falasse para eles, eu gostaria de ter rodas quadradas, acho que elas podem funcionar, Neubauer pegaria um livro dessa grossura, consultaria e diria, bem, espere um pouco, tentamos isso em 1926 e as desgraçadas vibraram. Ou no dia seguinte estariam instaladas. Havia coisas naquele carro que eu me lembro de uma vez em Monza, em que uma pedra quebrou o meu para-brisas, que era só desse tamanho, bem pequeno, mas não era possível dirigir sem ele, pois a pressão do vento em Monza era enorme, quero dizer, eu estava a 160, 170 na pista. E a primeira notícia que os mecânicos tiveram disso foi quando eu entrei no box apontando, estou sem para-brisas, o que não é uma coisa fácil de perceber, porque aquele para-brisas era bem pequeno. Acho que no máximo 30 segundos depois eu estava saindo com outro para-brisas, já instalado. Mas o mais impressionante é que caso o para-brisa quebrasse na corrida seguinte, a única coisa que eu poderia fazer era apertar um botão e outro para-brisa apareceria. Quando a Jaguar e a Mercedes chegaram a Le Mans em 1955, ambas haviam preparado seus carros mais modernos para lutar até o fim. Havia pouca diferença na potência e na velocidade entre o modelo B da Jaguar e o modelo 300 SLR da Mercedes. Ambos tinham resistência. A corrida então seria decidida pelos pilotos. A equipe Mercedes incluía Fangio, Moss e o piloto francês Pierre Lefebvre. As esperanças da Jaguar estavam depositadas em Mike Hawthorne. Na minha opinião, Hawthorne era o piloto mais rápido que havia aparecido na Grã-Bretanha desde a guerra. Esse sujeito era fabuloso, boa pessoa, e o seu arquirrival Fangio, por sinal os dois eram muito amigos, era o melhor piloto da Mercedes. E foram os dois que realizaram a grande batalha. 1955 foi um ano fatídico. Em Le Mans correm ao mesmo tempo tipos diferentes de carros. Fangio e Hawthorne estavam no grupo mais rápido e, enquanto lutavam um contra o outro, tinham de ultrapassar carros mais lentos. Às 6h30 da tarde, quando Hawthorne se dirigia ao box, quase colidiu com um dos carros mais lentos, um Austin Healey dirigido por Lance Marklin. Hawthorne vinha vindo, ultrapassando, vindo para o box sem se desviar. Atrás dele estava Lefebvre, pilotando a Mercedes, e logo atrás Fangio quase ultrapassando. O primeiro carro a aparecer foi Hawthorne. E fiquei contente em vê-lo, pois percebi que ele estava agora na liderança. Então ele me passou e ficou na minha frente. E para meu assombro, sua luz de freio acendeu e eu pensei, por que diabos ele está fazendo isso? Ele viu o Jaguar frear bem na sua frente e desviou para a esquerda para evitá-lo. Lefebvre, que vinha logo atrás, foi pego de surpresa e aparentemente não conseguiu fazer nada. De repente houve um enorme estrondo e o carro de Lefebvre passou por cima de mim. Sua roda passou bem perto da minha orelha esquerda. Passou tão perto que eu pude sentir o calor de seu escapamento enquanto ele passava. A Mercedes de Lefebvre tinha batido no carro de Macklin. Bateu então na barreira e pegou fogo. Lefebvre morreu na hora. Pedaços do carro voaram em cima do público. O que eu ouvi depois foi todo aquele estrondo e todo aquele barulho de lataria, os batidas de carro e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E as pessoas estavam entrando em nosso box pelo lado da pista, tentando sair pela porta dos fundos, que estava trancada. E não sabíamos a dimensão de tudo aquilo, porque tudo estava acontecendo do outro lado, mais ou menos 20 ou 30 metros de distância.
Morreram mais de 80 espectadores. Foi o pior acidente da história do automobilismo. Acho que o que tinha de ser considerado e finalmente foi decidido é que aquilo foi uma fatalidade e que ninguém poderia ser responsabilizado pessoalmente pelo acidente. Foi simplesmente uma combinação de circunstâncias que provavelmente jamais ocorrerá de novo, assim esperamos. A corrida continuou, embora sem a Mercedes, que se retirou em respeito aos mortos. No final daquela temporada, abandonaria o automobilismo. Hawthorne conseguiu uma triste vitória para a Jaguar. Nos 2 anos seguintes, os Jaguars foram invencíveis em Le Mans. Cada vitória aumentava o seu prestígio mundo afora. Os grandes corredores britânicos continuam uma série fenomenal de vitórias em todos os setores do automobilismo. Chegaram em primeiro, segundo e terceiro e quarto lugares em Le Mans. A velocidade média é superior a 260 km por hora. O padrão em Le Mans sempre foi uma empresa ficar na liderança durante alguns anos e depois ter seu lugar tomado por um desafiante que deseja investir nas corridas. A Ferrari venceu Le Mans 2 vezes durante a década de 50, mas depois foi superada por outros fabricantes que possuíam melhores freios e aerodinâmica. Em 1960, foi novamente a vez da Ferrari brilhar com a Testarossa, pilotada por Paul Frère. Quando Olivier Gendbain e eu vencemos Le Mans com uma Ferrari em 1960, era o ano em que o regulamento determinava que o para-brisa devia ser 25 centímetros mais alto. Por isso, eles simplesmente colocaram um para-brisas maior e não alteraram em nada a aerodinâmica do carro. E eu achei o carro tão lento nas retas que eu mesmo peguei um cronômetro e marquei meu tempo. De uma maneira diplomática, Paul Frère sugeriu a Enzo Ferrari que seus projetos eram ultrapassados. E sua resposta muito típica foi: bem, como você sabe, a aerodinâmica é muito boa para as pessoas que não conseguem fazer bons motores. De qualquer forma, os carros da Ferrari continuaram vencendo em Le Mans. Este é um carro norte-americano pilotado por Maston Gregory de Kansas City e Jochen Rindt da Áustria. Apesar de seu dono ser de Nova York, trata-se de uma Ferrari italiana e, quando atravessou a linha de chegada, completou o 6º ano consecutivo de vitórias da Ferrari. Uma vitória norte-americana numa corrida francesa e com um carro italiano. O desafio à Ferrari foi feito pela Ford. O carro era o GT40. As Ferraris não somente estavam vencendo em Le Mans, mas também venciam regularmente nos Estados Unidos. Henry Ford III estava preocupado com esse sucesso italiano em sua terra, e a Ford entrou nas corridas para promover a própria imagem. No começo da década de 60, isso parecia uma boa ideia, e de fato era, porque despertava um enorme interesse pelos carros. E isso abria as portas para o controle, a direção dos carros, para os desenvolvimentos técnicos e os freios a disco e todas essas coisas novas que de outra forma não seriam acessíveis. Em primeiro lugar, a Ford tentou comprar a Ferrari. Não era só uma questão de dinheiro, era um problema cultural e a proposta não foi aceita. Era como tentar misturar pipoca e macarrão. Eu não acho que fosse uma receita muito boa. E no fim a decisão foi fabricarmos nós mesmos os GT40. Em Le Mans, em 1966, os GT40 chegaram em primeiro, segundo e terceiro lugares. Depois de investir 150 milhões de dólares, a pipoca venceu o macarrão. Naquela época estávamos fazendo 209 milhas por hora na Mulsanne Straight. E mesmo hoje acho que não consegue fazer mais de 230. O próprio carro, bem dirigido, era muito, muito bom. Era um carro simples de se lidar. Mas você podia forçá-lo um pouco mais se fosse necessário. Seu desempenho era progressivo e controlável. Era um carro realmente muito, muito bom. Já deveria ter vencido Le Mans muito antes.
Os GT40 venceram Le Mans 4 vezes seguidas, o que valeu o investimento. Depois, também foram superados. O nome que substituiu a Ford no pódio de Le Mans iria se transformar no mais famoso de todos eles, Porsche. Este, o humilde 356, foi o primeiro carro a levar o nome da família. Surgiu em 1948. As corridas sempre foram cruciais para o desenvolvimento dos carros da Porsche. Eles participaram de todas as grandes provas: Targa Florio, Daytona, Sebring. Até 1970, haviam feito 17 tentativas para conquistar uma vitória absoluta em Le Mans. A corrida de Le Mans de 1970 foi o início de uma nova era. A persistência da Porsche estava começando a surtir efeito. Seu carro daquele ano era o 917 aperfeiçoado. Acho que o Porsche 917 era um carro realmente fantástico. O melhor que pode ser dito a seu respeito é que os pilotos não se preocupavam que alguma coisa pudesse quebrar. Simplesmente descíamos a Mulsanne Straight a 235 por hora, sem pensar que pudesse haver qualquer falha. Para mim, aquele carro tinha personalidade. O 917 foi só o começo de uma série de sucessos na década de 70. Em 1982, eles ainda dominavam tudo por causa de sua grande resistência. Entrávamos na corrida, corríamos sem qualquer problema o tempo todo, não precisamos sequer levantar o capô para checar o motor. Vencíamos a corrida, só isso. Outras 6 vitórias se seguiram, um recorde jamais alcançado. A Porsche havia percorrido um longo caminho desde seu controvertido início. O professor Ferry Porsche passou toda a sua vida projetando, melhorando e comercializando sua linha de carros esportivos. Aprendeu este ofício com seu pai. Desde os 5, 6 anos de idade, eu ia todos os sábados, domingos, fins de semana, para a fábrica com o meu pai. E prestava atenção em tudo que eles conversavam. Seu pai, o Dr. Ferdinand Porsche, projetou os Auto Unions, carros que tiveram grande sucesso nos anos 30 e que chamavam-se as locomotivas. A marca registrada do primeiro projeto de Porsche foi o motor colocado na traseira do carro. A ideia foi desenvolvida por Ferdinand Porsche e acabou se convertendo no maior sucesso de todos os tempos, Volkswagen. O carro do povo foi um sucesso de conceito, projeto e imagem. Adolf Hitler o adorou. Mas depois da guerra, a família Porsche teve problemas devido à sua associação ao esquema nazista. Os franceses queriam a fábrica da Volkswagen como indenização e estavam negociando isso com os demais aliados. E achavam que seria melhor se nós fôssemos dirigir a fábrica para eles. E quando a indústria automobilística francesa ficou sabendo disso, encontraram um meio, por assim dizer, de nos prender como criminosos de guerra. Pai e filho ficaram algum tempo presos, enquanto Ferry Porsche planejava como reestruturar o negócio da família. Então, o que poderia ser melhor para mim do que transformar meu hobby em realidade, utilizando os operários de meu pai? E isso foi feito de forma mais simples, com o que tínhamos disponível. Ou seja, é claro, muitas peças do Volkswagen, e fabricamos um carro bem leve que poderia ser dirigido com muito mais velocidade que as grandes locomotivas, como eu as chamava, e que era realmente divertido de dirigir. Os primeiros Porsches eram engraçados e velozes. Logo se tornaram a espinha dorsal da estratégia de Ferry Porsche para vender os seus carros. Eu tinha uma fórmula muito simples. Uma página de propaganda custa uma certa quantia. Se eu tivesse sucesso nas corridas, teria essa página de graça e ela com certeza seria lida.
Para uma empresa, a única coisa que compensa o investimento é a vitória. Hoje em dia, o preço da vitória é o preço de vencer companhias já estabelecidas, como a Porsche, onde há uma busca constante e meticulosa por aperfeiçoamentos técnicos. Ao contrário dos carros esteticamente agradáveis dos anos 50, o desenho do atual Porsche de corrida não é mais determinado pela moda, mas pelo desempenho. O que conta é chegar aos 150 km por hora em 10 segundos, brecar de 180 a 0 em 5 segundos. Conseguir esse desempenho é muito caro. É um preço que qualquer companhia séria que deseja vender carros esportivos deve pagar. Ela tem de pagar por sua reputação e por sua imagem. É o que os japoneses estão fazendo, um investimento pesado, tanto na Fórmula 1 com o Honda, ou no Grupo C com o Nissan, ambos aqui, e na Europa e com o Toyota. Eles estão construindo sua reputação. As vitórias que o Jaguar conseguiu em Le Mans na década de 50 já lhe proporcionam uma boa posição no futuro. Não quero me estender muito sobre isso, mas acho que a organização preparada para dar suporte a um programa de corridas bem-sucedido é a mesma organização agressiva que pode construir o melhor carro de passeio possível. Sem a ligação comercial entre as competições e a fabricação de carros, o caro negócio das corridas não poderia sobreviver. Há 20 anos, achei que uma enorme quantidade de elementos dos carros de corrida era aproveitada para os carros de passeio. Há 10 anos atrás, também. Hoje em dia, realmente estamos retirando peças de alguns carros de passeio e adaptando aos carros de corrida. Isso é absolutamente verdadeiro. Este é um assunto muito sério. Quer dizer, ninguém estaria nisso a menos que estivesse ligado diretamente às vendas de carros e às fábricas japonesas e aquelas da Jaguar. Acho que as corridas são fantásticas. Na verdade, tecnicamente, há mais campo para inovação e novas ideias do que há nos carros da Fórmula Indy ou mesmo da Fórmula 1. Enquanto houver um mercado para carros sofisticados, os fabricantes vão construí-los. E uma vez construídos, terão sempre de testá-los nas pistas de corrida.